Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Vinícius Lousada e, nesse momento, nós vamos comentar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11 ao 17. Um item que é intitulado por Allan Kardec com o tema Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vamos ao que Allan Kardec registra de O Evangelho para dar um mote à reflexão aqui apresentada. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um pé, um só pé, ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9, capítulo 5, versículos 29 e 30. Allan Kardec inicia a reflexão desses itens nos dando a entender o sentido do vocábulo escândalo. E ele vai lembrar que escândalo normalmente se atribui o significado de toda ação que de modo ostensivo choca a moral ou a decência. O escândalo não estaria aprisionado, o seu sentido, somente na ação em si mesma, mas nas consequências, na sua repercussão. Implica a ideia de escândalo um certo ruído. Então, Jesus está aqui nos remetendo a toda ação que nós podemos empreender em relação ao próximo, que se desdobra em mal-estar, em consequências negativas para o próximo, que perturba a paz, que impõe atraso moral, atraso intelectual, e que pode estar relacionado com muitas atitudes nossas no nosso cotidiano que a gente nem se percebe. No sentido evangélico, Allan Kardec vai dizer o seguinte: a acepção da palavra é empregada de forma mais geral. E aí, por causa disso, que muitas vezes nós não compreendemos o que será que Jesus quer nos dizer. Ele, o codificador, vai anotar o seguinte: já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, se na acepção, no sentido usual do termo, nós compreendemos escândalo como aquelas ações cujo barulho, a movimentação, cujo o estardalhaço
resulte em algum mal-estar para o próximo, Allan Kardec vai nos trazer, na sintonia do ensinamento do Mestre Jesus, uma acepção mais profunda, mais geral também. Nesse sentido, Jesus está condenando toda atitude que não somente choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos nossos vícios, das nossas imperfeições, das nossas reações negativas, com ou sem repercussão, quer dizer, com conhecimento de muitos ou ainda que seja na intimidade, mas que é resultado efetivo do mal moral. Tudo que nós fazemos e que prejudica o próximo é, no ensinamento do Cristo, escândalo. E aí lembremos a expressão do Mestre: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Ai do mundo por causa do mal, produzido pelas atitudes equivocadas das criaturas. Ai daquele que produz um mal moral e prejudica o seu próximo. Ai daquele que ignora a regra áurea de comportamento cristão, que vai nos dizer: façai a cada um o que gostaria que o outro lhe fizesse. Allan Kardec prossegue na reflexão, dando o entendimento também do porquê que é preciso que haja escândalos no mundo. O que Jesus quis dizer com isso? É que é inevitável. O mal não é criação de Deus nem de uma entidade diabólica. O mal resulta das nossas atitudes orientadas por nossas próprias imperfeições. E só não haverá mal na terra o dia que os homens não forem maus. Só haverá uma vida plena para todos e todas o dia que nós trabalharmos por superar a raiz dos nossos males, que é o egoísmo, e por consequência desdobra outro sentimento inferior, que é o orgulho. Sendo natural nessa condição evolutiva que nos encontramos, a presença do mal é necessário que ele apareça. Até porque ele acaba, por consequência, tendo uma função pedagógica. Nós vamos percebendo nas experiências, com o mal dos maus, o quanto o mal é insuportável, o quanto é infeliz produzir infelicidade, e passamos, sentindo na própria alma as consequências do mal, a despertar, não raro pela dor, e outras vezes pelo raciocínio, pelo bom senso, o quanto o mal nos faz mal. Sobretudo aquele que fazemos, em que direcionamos as nossas energias de modo a prejudicar os interesses mais caros do próximo, mais nobres, interesses mais legítimos, vinculados às leis morais da vida. Dessa forma, a convivência com espíritos inferiores que somos na Terra nos reeduca. Nós passamos a servir no nosso cotidiano como educadores uns dos outros, de forma que vamos despertando paulatinamente pelo cansaço do sofrer e do fazer sofrer, a possibilidade de alcançarmos o remédio da prática do bem. O egoísta
vê-se em certo dia isolado e descobre a necessidade da solidariedade através da convivência e da superação dos interesses pessoais, que outrora eram postos em detrimento aos interesses do bem comum ou do próximo. Daí a sabedoria de Deus, como anota aqui Allan Kardec, do mal, Deus faz emergir o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou sem valor. As atitudes equivocadas, alcançando-nos na individualidade e estendendo-se a vida em coletividade, nos convocam a atitudes enobrecedoras e do mal perpetrado por alguém, nós passamos a ansiar o fomento pela realização do bem. Daí que nasce a cultura de paz em tempos de guerra. Nasce a campanha contra a fome em contextos de miséria. Nascem as diretrizes internacionais para as normativas legais dos países em prol da defesa da dignidade humana, quando a Segunda Guerra Mundial deixa um legado de destruição e perplexidade por conta da sanha nazista e do Holocausto judeu. Quando surge a eclosão mundial da SIDA ou da AIDS, e o preconceito se avoluma ante os enfermos dessa síndrome de imunodeficiência, é que nós vamos ver, por exemplo, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, um médico espírita dedicar-se ao atendimento desses homens e mulheres e seus filhos, sofredores nos anos 80 em nosso país, da disseminação e da desinformação sobre as formas de contágio da AIDS. Estamos falando de René Peça, que fundara a Casa Maria de Magdala, um lar espírita, um centro espírita de acolhida total a esses filhos do Calvário da atualidade, que eram lançados às ruas, apedrejados, expulsos de casa, abandonados e feridos nos seus direitos fundamentais enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Nas horas de desolação é que surgem os pacificadores, os esperançadores. Daí que é o mal, que ainda é uma condição evolutiva do homem na Terra. Ajuda-nos a despertarmos a necessidade de desenvolvermos ações efetivas no bem. Deus nos ajude para que a pandemia do momento nos desperte a necessidade de construirmos na Terra uma vida social, política, cultural, sanitária, educacional, coerente com as leis morais da vida, onde o mínimo não falte a criatura alguma, para que as condições de vida no mundo reflitam a fraternidade que deve vigorar em nossos corações, tendo em vista a construção de um mundo de regeneração na Terra. De forma que o egoísmo bata em retirada e passemos a não mais escandalizar-nos uns aos outros pelo mal
que somos capazes de produzir, mas que confraternizemos uns com os outros, através da partilha das possibilidades de crescimento espiritual, como Deus entrega a todos, mas de forma que sejamos nós também capazes de apoiar, de estimular os nossos irmãos de jornada terrena. Allan Kardec não deixa de recordar que haverá um dia que o mal não existirá na Terra. Esse dia é o dia que nós alcançamos, enquanto lar planetário, outra condição evolutiva. Diz o mestre Lyonês, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tal o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído, tal virá a ser o dia da Terra quando houver progredido bastante. Mas enquanto alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio, de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Na medida em que um lar planetário evolui, por conta da evolução espiritual dos seus habitantes, por conta das relações estabelecidas na sintonia espiritual, a nossa evolução moral e intelectual leva-nos a uma sutilização das condições perispirituais, por conta da elevação dos sentimentos, da elevação das ocupações intelectuais, dos hábitos diários, não havendo mais sintonia na medida que um orbe, que um planeta evolui, para espíritos rebeldes, violentos, revoltados, fratricidas, dominadores, belicosos. E, naturalmente, essas almas transitam para essas outras esferas planetárias, esses outros lares e educandários que se encontram povoando o cosmos. Daí que é importante considerarmos que, se quisermos prosseguir nesse lar abençoado que é a Terra, é importante fazermos a nossa parte de autoeducação para que temos condições de prosseguir e mais contribuir com a ascensão da Terra na escalada evolutiva dos mundos. Lembra ainda o nobre codificador, aquela passagem que Jesus alerta os promotores do escândalo. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer, que o mal sendo sempre o mal, não há justificativa que transforme o mal no bem. Não há estratagema intelectual sofística que transforme uma atitude que produz o mal ao próximo em um bem para alguém. Aquele que serviu sem o saber de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e merecer punição. Entendamos punição aqui dentro da lógica do Código Penal da Vida Futura, em que nós vamos aprender com Allan Kardec. O espírito é feliz ou infeliz no mundo espiritual, consoante as atitudes que tem na Terra. Então, esse Allan Kardec compara esse que produz escândalos, que faz o mal, a um filho ingrato, que sofre a correção, a punição ou uma prova
para que possa superar aquela condição evolutiva. Ele recebe consoante o que semeia. Ou como um dia ensinou a pena de Talião, confundida pelos homens imperfeitos com um sentimento de vingança, cada qual recebe as consequências dos seus atos. Cada qual expia as faltas na medida da própria falta, de forma correspondente à própria falta. É um processo corretivo. É um processo de transformação do indivíduo através da dinâmica própria da lei divina. Allan Kardec ainda faz mais alguma referência no item "Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a", no item 17. Vai lembrar que essa figura enérgica, tomada ao pé da letra, é absurda. Não quer Jesus que a pessoa vá lá, corte a mão, arranque o olho. Imagine o maledicente, arranca a língua. Não, não é isso. É para que nós retiremos do nosso coração todo o sentimento impuro e todo o princípio vicioso. É a própria educação dos sentimentos. É importante para que não venhamos a aderir à massa de criaturas escandalosas no sentido evangélico, que produzem o mal na terra, voluntária ou involuntariamente, por inobservância das leis divinas ou por falta de reflexão, que nós estejamos atentos a tirar do nosso coração todo sentimento impuro, todo princípio vicioso. Quais sentimentos que têm nos ocupado diante do próximo? É o sentimento de ódio, rancor, ressentimento, desejo de competição, de anulação do diferente? É o egoísmo que tem me norteado os passos onde eu busco satisfação somente para mim mesmo? Será que construo logico em torno de princípios viciosos, como, por exemplo, a gente identifica em homens públicos e na vida de criaturas que não são públicas? O anseio por manutenção de privilégios, de vantagens, de quebra de pré-requisitos, de normas que mantêm a igualdade, a justiça, a equanimidade? Será que nos imaginamos privilegiados, com mais direitos uns que os outros, por cor da pele, por sobrenome, por conta bancária, religião? Porque Deus não é Deus para os que se creem privilegiados. É Pai de todos. Não havendo, ante a lei divina, privilégios. O privilégio de hoje, algumas vezes, ele resulta. Na maioria das vezes, ele resulta da inobservância do direito de outrem. Nós precisamos pensar nessas coisas para que não tenhamos uma experiência religiosa apartada do modo com que vivemos com o próximo. Para que não tenhamos um ideário de fraternidade que não se efetive nas nossas atitudes. Crer-se melhor que alguém é um princípio vicioso. Crer-se predestinado à graça divina, predestinado a vantagens no mundo material, com prerrogativas de mais direitos que os outros, não quebra somente os valores de
um Estado republicano, por exemplo, mas colide frontalmente com a lei de igualdade que está lá, exarada em As Leis Morais de O Livro dos Espíritos, colide frontalmente com a lei de justiça, amor e caridade. Então, nós, os espíritas, necessitamos sempre de buscar reflexão, uma atitude filosófica em todos os temas do Evangelho, para que não sejamos mais escandalosos, não sejamos veículos do escândalo, não sejamos aqueles que produzimos com base em princípios viciosos, como também em atitudes orientadas por um sentimento impuro, os que produzem o mal na vida do próximo. Esse é o convite que gostaríamos de fazer nessa explanação em torno do Evangelho, que compreendamos que o vício, o egoísmo, será extirpado da terra quando ele for extirpado do nosso coração. E os caminhos todos convergem para a construção desta façanha moral para o espírito imortal através da caridade e do exercício da fraternidade mais legítima, conforme nos ensinou o Divino Amigo no ensinamento do amai-vos uns aos outros. Boas reflexões a todos e até a próxima oportunidade.